Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Tinha Desculpa aí pela demora, pessoal. Tinha um aplicativo bloqueando a câmera do meu notebook. Eu tive que desinstalar. Ainda bem que eu descobri, mas tá tudo certo. Já postei lá no live o fórum de hoje, tá? E a apostila. Só mais 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Estão me ouvindo bem também? Sim. Ótimo. Hoje a gente vai falar sobre a assistência de enfermagem nas doenças e as principais doenças imunológicas e reumáticas. Pessoal, doença imunológica e reumática são várias, tá? Existem uma gama de doenças, mas nós iremos falar das principais, das que a gente mais lidam na clínica médica e que a gente ouve mais falar, ok? Olha só. A primeira doença é a artrite reumatoide. Não sei se vocês conhecem alguém que tem ou já ouviram falar. A artrite, ela é uma doença autoimune, né? Que ela causa a inflamação das articulações, propiciando aí dor ao paciente, tá? Então, o paciente, ele sente muita dor nas articulações, da forma como tá mostrando aí para vocês na foto. Existem pacientes que não tratam a doença, né? Deixa os sintomas se agravarem para poder procurar tratamento. A gente sabe que qualquer tipo de doença, quanto mais cedo você procura o tratamento, quanto mais precocemente você é diagnosticado, as chances de cura é bem maior. As doenças autoimunes, elas não têm cura, tá? São doenças crônicas e progressivas. O que acontece com o paciente que ele é diagnosticado com artrite, né, por exemplo, ou qualquer outra doença autoimune? O médico, ele vai tratar o paciente para poder estagnar a doença, para aquela doença não progredir e causar aí a deficiência aí dos membros, né? Porque olha só como é que o pé desse paciente ficou, né? Pacientes que não se tratam, eles ficam todo corcunda, com as mãos e os pés dessa forma como está na foto, né? O que dificulta a locomoção, manusear algum objeto, né? Então, o tratamento para todo tipo de doença autoimune é tratar os sintomas, né? Para o paciente não sentir dor, para aquela doença não se agravar, é retardar a progressão da doença, tá?
Porque no caso da artrite, o que vai acontecer? A doença vai progredindo e vai ocasionar ali a destruição das articulações do paciente até ficar do jeito que está na foto. O que causa muita dor para o paciente, tá? Normalmente, a artrite, ela se apresenta em 2 a 3 vezes mais mulheres do que em homens. E se apresentam também em pessoas jovens, tá? Obviamente que ela pode aparecer em qualquer idade, mas dificilmente nós vamos ver uma criança com artrite ou um idoso, muito idoso, com artrite. Normalmente é na fase jovem que a doença se apresenta, tá? E o paciente buscando tratamento adequado, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, porque como eu falei no início, a doença ela é crônica progressiva e não tem cura, né? Então os sintomas ali, o tratamento ele vai ser para aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença. Infelizmente, a artrite ela acomete mais as mulheres do que os homens, da mesma forma que outras doenças que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que também é bem característico da mulher, tá bom? O que acontece, como que ocorre aí o aparecimento da artrite? É o nosso sistema imunológico, ela não é uma doença do sistema imunológico. Então é o seguinte, as células doentes, elas vão atacar as células boas, tá? E o nosso sistema imunológico, ele vai tentar combater aquele ataque. O que acontece aí na artrite é que de tanto o sistema imunológico atacar, né, ser atacado, vai ocasionar aí a longo prazo, né, a deterioração tanto das articulações, dos ligamentos, as cartilagens, entre os ossos e outros, né, tanto dos membros superiores quanto dos membros inferiores, existem cartilagem, né? Para que serve a cartilagem? A cartilagem, pessoal, ela fica entre um osso e outro para poder não causar o atrito, né? Tipo aquele um osso bem molinho que ela protege aí os ossos de entrar em atrito um com o outro. E a longo prazo, a artrite ela vai destruir também essas cartilagens, causando mais dor ainda ao paciente. Olha só como os pontos vermelhos que está aí nessa figura do esqueleto, vocês estão conseguindo ver? Tá vendo normal, né? Sim. Esses pontinhos vermelhos são onde costumam mais atacar a artrite, né? Onde a incidência dela é maior. Olha só como que essa mão aí ficou no raio-x. É a mesma mão, tá, pessoal? Ficou no raio-x. E o que ocorre quando o membro ele chega aí nesse estado? Ocorre que ele não volta mais para o seu estado normal, que era antes, né? Foi se deteriorando. Aí a gente pode ver aí através dessas fotos que houve a deterioração tanto das cartilagens como das articulações, dos ligamentos aí desse membro, né? O que causa uma extrema dificuldade no paciente de manusear qualquer objeto. O paciente, por exemplo, ele não consegue mais pegar um objeto desse, não consegue tomar um copo de água sozinho, né? Então, foi diagnosticado com a doença e tem que se tratar, principalmente seguir aí as orientações médicas referente à fisioterapia, exercícios físicos, para poder manter a movimentação normal. E o paciente que tiver
esse tipo de doença, que tiver sob os seus cuidados aí na clínica médica, vai ser um paciente bem dependente do técnico, tá? Porque as articulações dele, os membros vão estar comprometidos, né, com os movimentos. Ele vai ter a sua mobilidade reduzida. Isso aí eu já falei. E como que é os sintomas? Como que começa a aparecer? Em geral, gente, a artrite, ela se manifesta primeiramente em uma parte do corpo. Primeiro, ela vai atacar uma parte do corpo, aqueles membros. Por exemplo, a mão direita, a, a perna esquerda, a perna direita, para depois, só então, depois que aqueles membros ali estiverem comprometidos, ela vai começar a afetar também o outro lado. Normalmente, os pacientes com artrite, eles ficam bastante inchados no local das articulações, né? Que são os pulsos, os cotovelos, joelhos, calcanhares. Então, eles ficam bem demasiados, né? Inchados, por causa que vai ter uma inflamação ali naquele local. Além de edemas no local, o paciente ele vai sentir dor e ele vai sentir rigidez nas articulações, dificuldade de movimentar, né? A mobilidade dele vai estar reduzida, ok? No caso de um paciente for diagnosticado precocemente, se ele for procurar atendimento médico imediatamente após sentir aí os sintomas, não deixar a doença progredir, esse paciente ele vai ter uma sobrevida muito grande, né? O que quer dizer isso? O paciente ele vai viver muitos anos ainda sem os sintomas mais severos da doença, ele não vai atrofiar os seus membros, tá? Mas se ele se ele não procurar logo ajuda médica, o que vai acontecer? A artrite, aquela inflamação ali, vai deteriorar a cartilagem, como eu falei para vocês, os ligamentos e as articulações. Deteriorando, não tem mais o que fazer, né? A mobilidade vai se tornar cada vez mais reduzida. E se ele procurar o médico logo nos primeiros sintomas, o médico ele vai estar passando, orientando o paciente, né? E tratando o paciente de maneira que vai retardar a progressão daquela doença e o paciente ele vai sentir poucos sintomas. Como que o médico vai fazer isso? Primeiramente, ele vai fazer aí o diagnóstico do paciente através ali da história clínica. O paciente ele vai relatar para o médico o que ele está sentindo. É muito importante a história hereditária do paciente, porque as doenças imunológicas, um fator muito importante de todas elas é a questão genética, tá? Independente de ser artrite ou outra doença imunológica, é muito importante a genética da pessoa, né? Se aquilo ali é hereditário. Então, o médico vai aí ouvir, né, todos os relatos do paciente referente a sintomas, referente à sua genética, para fazer o diagnóstico. Obviamente, ele vai também pedir aí alguns exames, tá? E como que faz para poder tratar esse paciente? Normalmente, o paciente ele vai sentir febre, né, por causa da inflamação das articulações, ele vai sentir dor nos locais, né, vai sentir a musculatura rígida. Então, o médico ele vai tratar com analgésico para dor e febre, com corticoide, né, e com relaxantes musculares. Além dessas medicações para poder aliviar todos os sintomas, o médico ele vai receitar ali, orientar, né, o paciente e encaminhar para fisioterapia. Gente, fisioterapia é muito importante nesses casos de artrite, tá? Além da fisioterapia,
é um tratamento muito indicado, que ele é muito recomendado por todos os médicos, é a hidroginástica, tá? Para qualquer tipo de doença que costuma atrofiar aí os membros, e no caso que a gente está falando, a artrite, a hidroginástica também é um exercício muito eficaz para poder não causar, não deixar os músculos do paciente ficar rígido, movimentar ali as articulações, né? Então, são dois encaminhamentos aí que o médico faz, que é para hidroginástica e para fisioterapia. Fisioterapia e hidroginástica, nesses casos, são essenciais para aliviar os sintomas do paciente. Se tratada no início, como eu falei para vocês, e tiver alguma pequena deformidade aí na mão, no pé ou em algum membro, pode ser que a fisioterapia ela costuma corrigir essa pequena deficiência, né? Agora, se tiver em estado mais avançado, aí não tem como. Por quê? Porque já se deteriorou todos os ligamentos e aí a cartilagem, aí não tem como mais. Mas se no início tiver pequenas deformidades e for ainda inicialmente, não tiver nada deteriorado, a fisioterapia ela corrige também. Então é muito importante, tá? A fisioterapia nesses casos. Quais são os cuidados de enfermagem? Sinais vitais, isso aí a gente faz em qualquer paciente com qualquer tipo de patologia, não é isso? Mas por que os sinais vitais são importantes no caso aí no caso da artrite? Eu não falei para vocês agora há pouco que pode ser que o paciente tenha febre por causa da inflamação? Então, você tem que verificar a temperatura do paciente. Administrar ali todas as medicações que foram prescritas pelo médico, que são ali os analgésicos, os relaxantes musculares, os corticoides, tá? Muito importante que seja nos horários corretos. Enquanto o paciente estiver sob seu cuidado, obviamente que você vai administrar na hora certinha, né? E repouso em ambiente tranquilo, isso também é muito importante. Dieta rica em carboidratos e proteínas, né? Normalmente essas dietas, gente, elas são prescritas pelos médicos também, porque vai fortalecer aí, no caso, a parte muscular e óssea do paciente, tá bom? Além desses cuidados de enfermagem que eu coloquei para vocês, tem um cuidado também muito importante. Lembra que eu falei lá no início que o paciente ele fica um pouco com a mobilidade reduzida? Então, se for um paciente que não tiver nenhum acompanhante, ele vai depender mais do técnico de enfermagem do que outro tipo de paciente, tá? Então, ele se torna bem dependente pela mobilidade reduzida, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre a artrite? Alguém quer fazer alguma consideração? Não. Tudo certo? Sim. Então, vamos falar agora sobre o lúpus, né? É uma doença que ela tá sendo bastante falada, né? Porque vem acometendo muitas pessoas, né? Na verdade, gente, o lúpus, ele também é uma doença autoimune, né? Não é contagioso. O que ocorre também são inflamação nas articulações do paciente, né? Nas articulações, no tendão, nos tendões do paciente, nos tecidos conjuntivos e tem um tipo de lúpus que ele ataca os órgãos também do paciente, né? É uma doença que ataca mais mulheres do que homens, tá? Olha só, fomos contempladas novamente. E dificilmente ela se manifesta em pacientes que sejam crianças, tá? As causas da doença lúpus, ela não é totalmente conhecida.
Lembra que eu falei para vocês lá no início que doença autoimune e reumática, ela é uma consideração muito importante, é a genética? E no lúpus não é diferente, né? A genética, ela tá bem envolvida aí com essa questão do aparecimento da doença. A gente pode classificar o lúpus em 3 tipos, que é o lúpus, é o LED, né? É o eritematoso discoide. Esse lúpus eritematoso discoide, gente, ele está limitado à pele. São mais infecções, manchas avermelhadas, inflamação da pele, né? No rosto, na nuca, no couro cabeludo e principalmente na boca, tá? Não sei se vocês conhecem algumas pessoas que têm lúpus, mas assim, o pior relato deles é as inflamações na mucosa da boca. Uma afta bem pequenininha já causa um desconforto tamanho para a gente, não é verdade? E no caso do lúpus, as inflamações são maiores, são feridas maiores, que até para comer ou beber qualquer líquido, o paciente ele sente muito desconforto. Aí, na maioria das vezes, ele vai perder muito peso, porque não vai comer direito, tá? Então, o lúpus eritematoso, ele tá limitado aí à questão da pele, tá? Pele e mucosas. Temos outro tipo de lúpus também, que é o sistêmico, que quando ele está aí na sua fase bem avançada, ele afeta aí os órgãos e os sistemas. Qual é o sistema? Ele afeta todos os sistemas, mas o sistema que ele mais afeta é o sistema renal, tá? E temos o lúpus induzido por drogas, né? Na verdade, esse lúpus, ele vai ser uma consequência do uso de drogas ou de vários medicamentos, né, associados aí a longo prazo, né? Porque não quer dizer que você tomou um analgésico hoje e um relaxante muscular amanhã que você pode ter o aparecimento aí do lúpus. Não, não é isso. Ele vai aparecer esse lúpus induzido por drogas como a consequência do uso de alguns tipos de drogas e medicamentos aí associados um com o outro a longo prazo, tá bom? Então, temos aí esses 3 tipos de lúpus. Só fazendo uma consideração aqui, agora se falam sobre outro tipo de lúpus, que é o lúpus em bebê. Só que é muito raro, tá? Então, tô fazendo só essa consideração para se por acaso vocês forem pesquisar e tudo e encontrar mais um tipo, realmente existe. Mas não é falado por causa da incidência, que é mínima, tá bom? Então, Professora, oi. eu já, tipo assim, eu conheço uma pessoa que tem lúpus e um dos sintomas que ela queixa muito é a sensibilidade à luz. A luz Ela é muito importante. não consegue ficar em lugar muito claro. Inclusive, a gente vai falar disso agorinha. Quer ver? Vamos ver se Ah, no próximo slide. Olha só como que é o lúpus, olha só como que fica a pele do paciente. Pode ser confundido com o lúpus, gente. Ele é facilmente confundido com outro tipo de doença de pele. Olha só essas lesões. Ele pode ser confundido com o que a gente viu ontem? A gente viu uma doença ontem? Hã? psoríase. Hã? Psoríase. Pode ser confundido também com câncer de pele, assim, olhando a olho nu. A gente pensa assim, o paciente está desse jeito. Gente, será que esse paciente não está com câncer? Né? Porque não melhora, aparece, vai embora, volta. Vai depender do sistema imunológico daquele paciente. O lúpus é o seguinte, bem importante eu falar isso aqui, eles são crises, tá? No caso da artrite, ela é progressiva. Na verdade, ela vai cada dia piorando. No caso do lúpus, não. Você tratou ele, você tomou aí todos os cuidados necessários, fez o tratamento tudo direitinho, e mantém uma dieta boa, ele vai ficar anos sem se manifestar, né? Aí vai depender do seu sistema imunológico para ele reaparecer,
né? Então, ele é de crises aí. Então, é uma doença também, como eu estava falando, que ela pode ser confundida com alguns outros tipos de doença, tá? Mas um bom médico, ele sabe diferenciar aí pelos sintomas e pelas lesões que realmente é o lúpus. Obviamente que tem os exames, né, para poder fechar esse diagnóstico. Olha só, essa figurinha aqui, depois eu queria que vocês lessem, desse zoom nela e ler o que causa aí em cada sistema, tá bom? Olha só, quais são os principais sintomas da lúpus? Primeiramente, febre alta, né? O paciente, ele vai aparecer aí que ele está com mal-estar, e dor nas articulações, tá? O lúpus não atrofia os membros, como lá na artrite, mas causa muita dor nas articulações. Então, o principal sintoma é febre acompanhada de mal-estar e dor nas articulações, tá? Como eu botei as fotos ali para vocês. Vocês viram que as inflamações na pele aí aparecem mais no rosto, no pescoço, no peito, né? De forma avermelhada, tá? Olha o que eu falei também lá no início, que as úlceras da boca são frequentes. No caso, gente, das úlceras da boca, na mucosa e bucal, elas começam pequena, como a afta, e elas vão aumentando, tá? Olha só o que a colega falou. Quase metade das pessoas que sofrem de lúpus tem a pele muito sensível à luz, de tal maneira que ela pode se queimar facilmente. Ou se ela não se queimar, depois ali daquela exposição, ela vai aparecer ali erupções cutâneas, né? Inclusive, um dos cuidados que a pessoa portadora do lúpus tem que ter é a exposição solar, tá? A gente vai falar mais para frente. O diagnóstico, como eu falei para vocês, o médico vai ali ver os relatos e os sintomas do paciente, tá? Porque ela é muito parecida com outros tipos de doença de pele, né? E os sintomas também é parecido com outras doenças. Mas o médico ele vai pedir um exame de sangue que vai detectar ali alguns anticorpos, né? Porque a pessoa que tem lúpus, ela vai apresentar ali um anticorpo nuclear, né? E nesse exame o médico ele vai fazer o diagnóstico certeiro. Então, por ela ser bem parecida com outros tipos de doença, tem esse exame para poder detectar a veracidade da doença, tá? A gente já sabe que toda doença autoimune, ela não tem cura, né? E ela vai ter apenas o tratamento para controlar os sintomas. É do mesmo modo da artrite, viu, pessoal? Se vocês procurarem atendimento médico nos primeiros sintomas, como ela é um pouco difícil de ser diagnosticada porque se parece com outras doenças, ela pode demorar alguns dias, semanas para ser feito o diagnóstico correto. Se procurar a ajuda médica logo no início, as chances de cura é rápida, de cura não, né? De controle da doença é rápida e não vai causar dano a nenhum sistema. Agora, se aqueles sintomas ficarem persistindo e o paciente não procurar ajuda médica, a longo prazo vai fazer o quê? Vai danificar o sistema, algum sistema aí do corpo, pode ser o renal, pode ser o sistema cardíaco, neurológico, né? Então, por isso que é importante buscar ajuda médica para controlar esses sintomas, tá? No caso aí do reaparecimento, do reaparecimento do lúpus, isso é muito imprevisível de se falar, porque como eu falei para vocês, não é frequente os aparecimentos da doença se você estiver fazendo o tratamento corretamente. A pessoa que é
que tem a doença do lúpus, ela tem que se cuidar muito para ela não adquirir nenhum outro tipo de doença que afete o seu sistema imunológico, porque se o seu sistema imunológico ele estiver enfraquecido, obviamente vai se manifestar novamente, não é? E eu conheço vários pacientes que têm o lúpus e que eles relatam dor intensa nas articulações. Os piores sintomas que eles relatam, dor intensa nas articulações e as lesões na boca, tá, gente? Eles reclamam muito, fica 15 dias praticamente sem comer quase nada, comendo mesmo assim só o que é necessário por causa da dor que causa. No caso, se o lúpus tiver aparecido aí no paciente em relação ou provocado por algum tipo de medicamento, se você interromper aquele medicamento, obviamente que você tem que fazer um tratamento aí mais prolongado para poder aliviar os sintomas, mas se interromper ali aquela medicação, obviamente que o paciente ele vai se reabilitar muito mais rápido, né? E importante frisar, não deixar o lúpus sem tratamento por muito tempo, porque, como eu falei para vocês, a longo prazo, ele realmente, ele abala aí, danifica todos os nossos sistemas do corpo, tá bom? Quando o paciente ele é diagnosticado com lúpus, o médico ele vai estar receitando ali um tipo de medicação para ele. Esse paciente ele vai ser acompanhado, tá? Durante muitas semanas, muitos meses, dependendo da necessidade que o médico vê daquele paciente, tá? E conforme a melhora que o paciente for tendo, o médico ele vai reduzindo a dose da medicação. Vai reduzindo, reduzindo, até ele não tomar mais o medicamento. E só vai retornar a tomar aquele medicamento de novo, se por acaso o lúpus voltar a se manifestar. Normalmente, a medicação que o médico prescreve é a prednisona, tá? E a longo prazo aí ela pode ser, suas doses podem ser diminuídas. Até o médico ver que o paciente está totalmente sem sintomas. E aí, por acaso, daqui 1 ano, 2 anos, voltar novamente, prednisona no paciente de novo, tá? Quais são os principais cuidados de enfermagem? Olha só o que a colega falou, que a colega dela reclama muito de exposição à luz, não é? Primeiro cuidado de enfermagem. O paciente ele tem que evitar exposição do sol e de qualquer tipo de luz, né? Porque isso aí vai prejudicar, vai abalar ali a sua... vai aparecer aí erupções cutâneas, tá? No caso, o paciente ele vai ter dores nas articulações, vai causar inchaço também, né? Então, orienta esse paciente a uma dieta hipossódica, com pouco sal, né? Porque aí ele vai inchar menos, né? Menos sódio, menos edemas, tá bom? Observar e anotar o aparecimento de descamação e purido na pele. Olha só a gente lembrar ali das fotos que a gente viu, né? Como que o paciente ele fica todo... ele pode descamar e ele fica com a pele toda vermelha, cheia de algumas feridinhas, né? Cortar e limpar as unhas do paciente, né? O paciente está com a unha grande, tame, coçando. E aí vai fazer o quê? Vai ferir aquela ferida já, né? E pode causar sangramento. Então, se o paciente estiver ali sobre os seus cuidados na clínica médica, mantenha sempre as unhas do paciente curta. Se o paciente tiver um acompanhante, oriente o acompanhante a cortar as unhas
do paciente, tá? Orientar para não coçar a pele, né? Para evitar feridas, tá? Alívio da dor. Você vai administrar no paciente as medicações que o médico determinou ali para o alívio da dor, tá? Qualquer queixa que o paciente te relatar, você coloca no prontuário do paciente. Controlar sinais vitais, diurese e peso diário, também o técnico tem que ter esse cuidado com o paciente. Medicações do tipo sulfa, anticoncepcional, penicilina, agravam o lúpus, né? Pode desencadear aí outra crise, tá? E orientar ali o paciente a fazer exercícios que previnem aí a fraqueza muscular e fadiga. Quem que faz essa orientação, gente? É o médico, né? Mas o que que acontece? O médico orientou ele ontem. Aí hoje ele não tá fazendo. E médico não fica repetindo as coisas o tempo todo, né? Então, se o médico orientou ontem e você, como técnico de enfermagem, sabe qual foi a orientação do médico, hoje você orienta novamente o seu paciente, né? O fisioterapeuta passou ali no leito do paciente e ensinou ele a fazer alguns exercícios de fisioterapia para poder aliviar as dores nas articulações, né? Só que hoje o fisioterapeuta não teve tempo de passar, porque tinha muitos outros pacientes para ele atender. Então, você vai orientar seu paciente: ó, seu José, faz aí aqueles exercícios que o fisioterapeuta ensinou para o senhor ontem, né? Então, obviamente, tem coisas que são ditas aí pelos médicos, mas você pode estar sempre reforçando para o paciente para ele ter uma melhor qualidade de vida ali naquele tempo, tá? Pessoal, sobre o lúpus, alguém quer fazer alguma consideração, alguma perguntinha? Sim ou não? Não. Ah, então tá bom. Estão entendendo tudo ou nada? Tudo, dúvida só na prova. Ah, tá certo. Muito bem. Dúvida só na prova. Temos aí também, pessoal, outra doença. O Zoom vai derrubar nossa aula em 2 minutos e 40. Aí a gente volta em seguida, beleza? Temos aí a febre reumática, né? Pessoal, a febre reumática, ela se manifesta geralmente em crianças e adolescentes, tá bom? E é também uma inflamação nas articulações, né, que a gente chama aí qualquer inflamação das articulações a gente chama de artrite, e inflamação também do músculo do coração, que é a cardite, né? Como que ocorre essa febre reumática, né? Normalmente é uma infecção na garganta, uma infecção estreptocócica, né? Ela se origina na garganta e causa essa febre aí que vai afetar aí algumas partes do organismo, que a principal aí é a articulação e o coração, tá? Ataca a pele também? Ataca. Pode ser que vai aparecer aí algumas manchas avermelhadas, né, na pele, mas principalmente vai atacar as articulações e o coração. Olha só que interessante, né? E é originada na garganta. Essa definição eu coloquei isso aí para vocês, mais para vocês visualizarem aí a simplicidade, né, do conceito, que é uma doença inflamatória, né, que é causada aí pelo Streptococcus, e os principais danos que eu falei para vocês agora, que são as articulações, né, que causa artrite, e no caso da inflamação, quando inflama aí o coração, vai causar dano às válvulas cardíacas. Vocês já estudaram sobre as válvulas cardíacas? Eu acho que vocês vão estudar em anatomia, né? A próxima disciplina de vocês é anatomia, não é isso?
Sim. Em anatomia, vocês vão estudar sobre as válvulas cardíacas. E essa febre reumática, ela causa dano aí às válvulas cardíacas, se não tratada, tá bom? Quais são os principais sintomas